Nicolas Ferreira está todo implicosozinho com as meias que Lula está usando. Nicolas ironizou o fato de Lula estar com uma meia da Frida Kahlo, enquanto permanece em silêncio a respeito da situação envolvendo o filho. Na minha opinião, Lula deveria falar, deveria se posicionar. Mas é só isso que sobra aos bolsonaristas. Eles jogaram completamente a toalha a respeito de 2026 e Nicolas vai ficar fazendo esse auezinho. Só que Nicolas vai trazer uma grande contribuição na Comissão de Educação, porque todo o auê ideológico que ele vai fazer vai politizar sim a população. Mas Nicolas vai fazer isso, vai atacar desse lado ideológico, enquanto, é aí que está o problema, a direita se aglutina e se organiza no Senado. Mas eu quero saber a sua opinião. Lula deveria se posicionar ou ele deveria se silenciar a respeito do filho? E o que você acha de Nicolas Ferreira? Ele tem um potencial de politizar o país ou estou exagerando? Se você não gosta do Nicolas, eu quero que você deixe o like e se inscreva no canal. Como eu já falei pra vocês, os bolsonaristas, eles jogaram completamente a toalha a respeito de 2026. Então não existe muito que eles possam fazer para desgastar o governo, senão esse auê ideológico, institucional, querendo pegar a hipocrisia da esquerda como Nicolas Ferreira está fazendo. Quem falou que a direita jogou a toalha para 2026 foi o Gustavo Uribe, da CNN Brasil. Ele perguntou para uma liderança de direita sobre 2026 e falaram, cara, não tem jeito, já era, 2026 já era. Mas 2030 está loguinho ali. Algo bem interessante, mostrando que, mesmo com todas as críticas, todas as falas a respeito da popularidade de Lula, Lula continua sendo o favorito. Porque Lula vai bem, mesmo ele próprio, tendo certas críticas ao governo, críticas muito interessantes que nós falaremos no decorrer do vídeo. Diferentemente da crítica de Nicolas Ferreira, que tem criticado as vestimentas de Lula, mas Nicolas também tem se posicionado a respeito do silêncio de Lula no caso do filho, o Luiz Cláudio. Filho que está sendo acusado pela ex-namorada de ataques físicos, verbais e também psicológicos. O Nicolas Ferreira, ele fez uma postagem numa rede social falando que o Lula não tem responsabilidade sobre aquilo que o filho faz. E de fato, não tem o que ser feito. Você não fica 24 horas ou comanda a cabeça do filho. Mas o Nicolas pontuou o seguinte, que é interessante todo o silêncio da esquerda a respeito desse assunto. Porque se fosse um dos filhos de Bolsonaro, haveria toda uma celeuma, todo um ataque. Então o Nicolas, ele tenta jogar com a suposta hipocrisia da esquerda. Ele sempre faz isso. A direita sempre faz isso. E Nicolas é muito habilidoso ao fazer isso. Deixa eu levantar o meu braço da cadeira aqui para ficar mais confortável. E um episódio não passou despercebido pelo Nicolas Ferreira, que foram as meias do Lula. Porque na semana anterior, Lula esteve em um evento e ele apareceu com meias da pintora mexicana Frida Kahlo, que foi uma grande militante pelos direitos das mulheres. E é muito interessante, na visão do Nicolas, que Lula esteja usando uma meia da Frida Kahlo, que é um símbolo feminista, ao mesmo tempo que o filho é acusado pela ex-namorada de ter partido para um ataque físico. E Nicolas questionou, onde estão as feministas para criticarem o Lula? Em um completo silêncio. Vendo toda essa situação, na minha opinião, o Lula ele deveria se posicionar a respeito do filho. Deveria se posicionar. Deveria se posicionar na postura de pai e na postura de presidente. Mas quem sou eu para dar um conselho a um homem de 80 anos, que é pai e avô? Quem é avô é pai 2 vezes. Mas, do ponto de vista de dar conselho para alguém que foi vitorioso 3 vezes para a presidência da República. Mas, na minha opinião, não faria mal o Lula se posicionar. Para tirar da frente esse constrangimento. Porque Lula se posicionou no caso do Robinho. Lula poderia se posicionar como pai. Falar que ele fica muito chateado com a situação. Que como pai há uma dor grande por ver o filho envolvido em uma polêmica. Mas que mesmo causando dor, mesmo causando sofrimento, o caso precisa ser investigado e se algo for descoberto, for provado, a punição cabível precisa ser tomada. Claro que como pai, ele fica chateado, mas como enquanto presidente da República e representante de algo muito maior, ele precisa cobrar as investigações.
sem interferências, sem absolutamente nada, porque a gente sabe que os bolsonaristas gostam de conspiração. E esse caso já está, para os bolsonaristas, encerrado. Se o filho de Lula sendo punido ou não, se não for uma prisão perpétua, eles vão falar que houve interferência, porque eles adoram toda essa celeuma conspiratória. Mas o que é interessante é que o Nicolas Ferreira tem uma contribuição a dar. Ele vai contribuir. A revista Veja falou que o Nicolas Ferreira, na Comissão de Educação, vai levar pautas extremamente ideológicas, aquele debate bolsonarista, para a educação. E isso seria negativo, segundo o texto da Veja. Mas eles estão completamente equivocados. É claro que nós vamos ter dificuldades para o avanço de políticas públicas, sim. Mas esse enfrentamento ideológico provocado pelo Nicolas Ferreira vai aumentar a politização do país. Porque Nicolas, para o bem ou para o mal, é um deputado, é um parlamentar midiático. Então há um interesse na cobertura do que acontece na comissão dele. Então muitas discussões vão ser feitas, e vão ser feitas pelos comentaristas, por especialistas, e a população vai ficar mais politizada. Vai ser a mesma coisa que aconteceu na época da crise sanitária. Quantas pessoas não se politizaram em torno de políticas públicas? Várias. Então há uma contribuição a ser dada pelo Nicolas Ferreira, por incrível que pareça. Ele vai fazer esse papel de ataque da hipocrisia, desse ataque ideológico? Vai. Mas existe um outro lado muito mais perigoso, que é a pressão no Senado. Porque a oposição bolsonarista estava completamente desarticulada. Mas quando Rosa Weber, que saiu do STF, quis, no seu ocaso, pautar projetos ou decisões mais progressistas, como drogas e outras coisas, ela conseguiu aglutinar o bolsonarismo no Senado. Por que no Senado? Porque é o Senado onde você consegue fazer maior pressão no STF e não na Câmara dos Deputados. E como apesar do Rodrigo Pacheco ser um aliado de Lula, mesmo com alguns probleminhas, né, que eles possuem em termos institucionais, ele é um aliado e ele consegue barrar esses projetos bolsonaristas de avançarem no Senado. Mas a organização bolsonarista está tão grande, principalmente nas reuniões de líderes, que o Pacheco não tem conseguido segurar essas pautas bolsonaristas, porque falta uma articulação do governo mais organizada no Senado, que é uma casa bem importante. O Lula sabe disso? Sabe. Lula sabe que seu governo vai bem? Sim, segundo informações da Mônica Bergamo, e eu concordo. Os indicadores estão muito positivos. Tem lá o problema da inflação dos alimentos, tem o problema da dengue, alguns ministérios estão devendo entregas, sim, mas no modo geral o governo vai bem. Só que o Lula está insatisfeito, porque o governo não consegue comunicar isso direito. E não é a SECOM, que SECOM tem, sei lá, seus inúmeros problemas, mas os próprios ministros. Tem algumas áreas que estão desarticuladas e por isso que Lula pensa em realizar uma reforma ministerial, tirando alguns ministros que não estão rendendo, como a ministra da Saúde, Anísia Trindade. Não está rendendo. O investimento para o enfrentamento da dengue está baixo. Como que um governo que foi vitorioso em cima muito da CPI da pandemia peca dessa forma no enfrentamento da dengue? Lula sabe que isso é um contrassenso. Por isso que mudanças precisam ser feitas. Ele não queria fazer essa mudança ministerial no início do ano, essa reforma ministerial, mas agora ele deve fazer com a Petrobras e a mudança do Jean Paul Prats sendo o pontapé inicial. E isso é um ponto também que precisa ficar muito atento. Porque eu vejo que há uma tentativa de resgatar aquele clima de Lava Jato para vender o jornal Eco para a classe média. Porque a prisão do Bolsonaro é iminente. Os processos contra o Bolsonaro estão se esvaziando e assim o assunto também. O que vai ser feito pela classe média, para a classe média? Precisa então restaurar o ambiente, uma aura, um zeitgeist de Lava Jato. E como isso? Mostrando as supostas ou supostos problemas que existem na Petrobras. Muito para desgastar e privatizar? Sim, mas na verdade é para resgatar aquele clima da Lava Jato, que toda vez que há uma fala da Petrobras, já provoca aí comichões e rebuliços. Pelo menos é o que eu sinto que está acontecendo.